pela ordem, estará nos brindando com a apreciação do tema Diagnóstico e Tratamento, Dr. Antônio Geraldo da Silva. Por favor. Bom, boa tarde a todos. Para mim é um prazer poder estar aqui com vocês. Agradeço o convite. Perfeito, obrigado. Agradeço o convite feito. E vamos lá. Deixa eu ver se o rapaz já puder projetar para mim. Enquanto isso, eu vou falando para vocês sobre meus conflitos de interesse. Nós temos uma resolução do CFM que nos diz que nós devemos falar todo e qualquer conflito de interesse que nós tenhamos. Então, por isso, essa aula já está bem na frente, o slide inicial é bem atrás. Bom, enquanto isso eu vou falando dos meus conflitos de interesse. Eu não tenho nenhum vínculo com nenhum laboratório farmacêutico, com nenhuma indústria de medicamentos, não tenho vínculo com a indústria do cigarro, com a indústria do álcool, não tenho vínculo também com a indústria da maconha. A gente precisa falar isso porque hoje no Brasil nós temos um grande lobby para a legalização das drogas no país e essa é uma grande indústria que está entrando no mercado brasileiro. Isso é importante porque as pessoas às vezes falam de maconha medicinal e não existe maconha medicinal. Não existe nenhum produto fumado que faça bem para a saúde. E a maconha é apenas mais um desses produtos. E o que se fala de produto de maconha medicinal, está falando de THC e canabidiol. E o THC e o canabidiol ele já existe sintético. Portanto, não haveria necessidade de plantar maconha para isso. Captopril, que é o nome comercial que todo mundo que está aqui dentro conhece, vem do veneno da jararaca, e ninguém cria jararaca para baixar a pressão arterial. Não é verdade? Alguém cria jararaca para baixar a pressão arterial? Então, a maconha tem 457 produtos, ninguém precisa fumar maconha para poder ter as vantagens do canabidiol. Bom, eu não sei por que está aqui com o primeiro slide, mas esse não é o primeiro slide. Se você puder ver para mim lá, Rose. Vamos falar então para vocês, o tempo são 15 minutos, eu quero falar para vocês assim, da doença que mais nos gera problemas dentro da medicina do trabalho, dentro dos afastamentos, dentro das aposentadorias, que é a depressão. Depressão é uma doença que acomete de 20 a 25% da população em geral. No seguinte sentido, 20 a 25% da população em geral teve ou terá um quadro de depressão na vida. Olha a gravidade do que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma doença que vem e vai acometer em algum momento 1/4 da população. Isso é muito grave. A depressão ainda é tida por alguns como falta de vontade, falta de interesse, falta de caráter, falta de capacidade da pessoa decidir que quer cuidar-se. E nós sabemos que não é assim. A depressão é uma doença, como outra qualquer, como é a diabetes, como é a hipertensão, como é qualquer outra doença. Nós temos com a depressão alteração em vários níveis. Nós temos alteração nas catecolaminas internas, na serotonina, na dopamina, no sistema GABAérgico, no sistema glutamatérgico. Nós temos também, inclusive hoje, o uso de medicação para o sistema melatoninérgico, mostrando então que nós temos vários pontos que vão trazer o quadro de depressão. Muito bem, mas quando você fala do diagnóstico de depressão, e ele não é muito difícil de se fazer, ele tem as características de como se apresenta o quadro, ele não é um diagnóstico difícil de fazer, mas não é fácil de tratar. E num país onde nós temos um sistema para saúde, política de saúde mental, onde o sistema que você tem para atender as pessoas é um sistema capcêntrico, que é voltado a um aparelho chamado CAPS, e prestem atenção, o nome nem aprecia o médico, que é CAPS, Centro de Atenção Psicossocial.
Então, assim, não tem nem a obrigatoriedade de ter médico. Esse sistema não trata quadros como de depressão. Esse sistema não tem um sistema ambulatorial para a pessoa ir lá. Está na tela agora. Perfeito. Para a pessoa ir lá, marcar uma consulta, ser atendido e voltar para casa. Esse é o sistema que funciona no sistema privado. As pessoas fazem isso e têm bom resultado. Muito bem. Quando você tem no sistema público um quadro de depressão, e ele entra para o sistema de afastamento do trabalho, ele pode nunca mais voltar a trabalhar. Por quê? Porque não tem acesso ao tratamento. Nós não temos os locais para que essas pessoas possam tratar e voltar ao tratamento. As pessoas às vezes não entendem que o simples fato de tirar licença não trata depressão. Pois se é uma doença, eu estou com apendicite, vou lá, tiro uma licença, vai tratar o apendicite? Lógico que não, eu tenho que tratar. A depressão é a mesma coisa. Quem está na área de medicina do trabalho e de perícia, é extremamente importante saber que é preciso conferir o tratamento que está sendo feito naquela pessoa e se existe o tratamento. Nós estamos cansados de ver pessoas falarem que estão tratando de depressão e você pergunta qual é o antidepressivo que está usando. E aí fala diazepam, bromazepam, clonazepam. Nada disso é antidepressivo, nada disso vai melhorar, nada disso vai trazer a pessoa para o tratamento novamente. Em outros momentos, falam doses de antidepressivos que não tratam nada, que não vai fazer ninguém voltar. Se você for para o sistema público para tratar de um quadro de depressão, o que você vai ter lá? Você vai ter imipramina, clomipramina, amitriptilina, medicamentos tricíclicos bons, muito bons, mas ainda de 1950, com muitos efeitos colaterais e nem todos toleram, o que é muito complicado. Alguns estados você pode encontrar ainda fluoxetina, também já caiu a patente, a queda da patente já vai aí para desde 96, 2001, quer dizer, mais de 15 anos, 86 aliás, botando 10 anos de patente, 96, 21 anos. E ainda não temos isso no sistema público de saúde. Você sabe por que não tem no sistema público de saúde? Porque o sistema que nós temos hoje no Ministério da Saúde, de desmedicalização da saúde, quer dizer, a retirada do médico do sistema de saúde, eles não acreditam que a doença mental existe. Só para vocês terem ideia, eles chamam doença mental de sofrimento mental. Sofrimento mental é quando meu cruzeiro leva uma goleada. Eu tenho um sofrimento mental terrível, né? Isso é horrível, mas para quem está doente, quem padece de uma doença, não vai melhorar, usando 25 miligramas de imipramina, 50 miligramas de imipramina, sendo que uma dosagem terapêutica, falando de diagnóstico e tratamento, é de 150 a 300 miligramas. Pasmem vocês, e na maioria dos lugares, mais de 90% dos lugares só tem a imipramina de 25 miligramas. Se você for usar a dose terapêutica de 300 miligramas, o cara tem que tomar 12 comprimidos por dia só daquele produto. Então, nós não temos um sistema para que vá ajudar essas pessoas a tratarem. Então, por favor, vocês da medicina do trabalho, cuidem no sentido de saber tempo de uso da medicação, frequência que está indo no médico, aquela história da gente chegar numa perícia, por exemplo, aí vai ver a pessoa tem tratamento, aí foi no médico, tem 4 meses, 5 meses no psiquiatra. Não existe tratamento psiquiátrico assim. Não tem como você tratar ninguém assim. Tratamento psiquiátrico, inicialmente, às vezes a gente tem que ver a pessoa semanalmente, depois quinzenalmente, depois uma vez por mês, e se não está tendo esse segmento, tchau, pessoal, não espere que essas pessoas vão voltar ao trabalho. Não volta. Bom, se tem que passar, eu passo aqui ou passo no dedo? Não. Perfeito. Pode passar então, por favor? Bom, esses são meus conflitos de interesse, nada então que tenha ganho secundário, eu sempre faço essas declarações, nem com ONG, federação, nada dessas coisas aí. Meus trabalhos são todos voluntários, e não ganho para isso. Próximo. As causas de afastamento do trabalho no mundo, dentro da população ativa,
Dos transtornos mentais menores, 30%, dos transtornos mentais graves, incapacitantes, 5 a 10%. E aí, por isso que eu comecei falando da depressão, porque dentro das 10 causas de afastamento do trabalho, 5 são por doenças mentais. E a primeira delas, depressão maior. Nós temos também esquizofrenia. Esquizofrenia, para retornar ao trabalho, é muito difícil. Muito, muito, muito difícil. A gente tenta, busca de todas as formas. Na maioria das vezes, 99% não vai conseguir voltar ao trabalho. Alguns você pode até, dependendo do tipo de trabalho, dependendo do quanto a esquizofrenia atingiu aquela pessoa, você pode até tentar, mas no sentido de ressocialização, mas de garantia de que vai conseguir produzir adequadamente. Se o diagnóstico for de esquizofrenia, por exemplo, hebefrênica, 0. Se você está falando de uma paranoide, dependendo da possibilidade de quando você pegou, se você fez intervenção precoce, que é o que a gente busca hoje, intervir precocemente, dependendo da inserção social, vai depender de vários fatores, você pode até tentar, mas isso aqui você não consegue. Transtorno bipolar, isso você consegue um retorno na realidade, não é tão benigno quanto vocês aprenderam sobre psicose maníaco-depressiva. É benigno, é uma doença. Não, não é. Dá déficit, da perda de área cerebral, realmente da diminuição de função, assim também como a depressão. A perda neuronal com essas doenças. Sendo que alguns dos medicamentos, por exemplo, que tratam a depressão e que tratam o transtorno bipolar, quando você os usa, você pode ter neurogênese, inclusive com eletroconvulsoterapia. Você tem neurogênese. Alcoolismo, o tratamento não é fácil. As pessoas falam de dependência químicas em geral como se fosse algo fácil de se fazer, e não é. É de altíssima complexidade, como um transplante renal, como um transplante hepático. E o governo lida com isso, por exemplo, permitindo publicidade de bebida alcoólica de manhã, de tarde, de noite na televisão, para os filhos, nossos filhos, ensinando, incentivando a usar cerveja, que é uma maravilha. Você vai ficar uma mulher bonita, interessante, famosa, cantora, né? Eles acreditam nisso, e 5% de quem experimentou bebida alcoólica na vida, experimentou antes dos 11 anos de idade. Onde que fez isso? Dentro de suas próprias casas, com pais irresponsáveis, inclusive, que mede dedo dentro de cerveja e põe na boca das crianças. Pais inconsequentes e irresponsáveis, e que deveriam serem processados criminalmente, porque a lei brasileira não permite o uso de bebida alcoólica para menor de 18 anos. Só que isso não funciona. Vocês acreditam que vai funcionar com maconha? Claro que não vai funcionar. Então vai virar uma epidemia de doença mental, vai entupir o consultório dos psiquiatras de doentes mentais. Nós temos uma lei brasileira que permite a publicidade de bebida alcoólica, fazendo então promoção de doença mental, e ao mesmo tempo fica criando CAPS-ADs, CAPS, álcool e drogas. São os maiores pontos de, sabe o quê? Tráfico de droga que a gente encontra hoje. Você quer ver tráfico de droga? Vai onde é que tem esse serviço oferecido chamado CAPS-AD. Você é contra isso? Eu sou contra todo e qualquer serviço que não é testado a eficácia e eficiência do que se propõe. Próximo, por favor. O transtorno obsessivo compulsivo é uma outra doença que é inabilitante, que afasta muito trabalho, alguns podem nem conseguir trabalhar. E lembrando que essas doenças podem ter as chamadas comorbidades entre elas. Lembrando que essas doenças você pode ter toque e depressão, alcoolismo e toque, alcoolismo e depressão, bipolar e alcoolismo, por exemplo. 95%, o Susan McElroy mostrou num trabalho dela, que mulheres que são alcoólatras são bipolares. Então, altíssima comorbidade. E tudo isso, eu não vou falar para não fazer uma bagunça com a aula da Rosilane, né? Mas leva ao suicídio. E os dados de suicídio no Brasil são mentirosos e assustadores. Mentirosos porque não mostra a realidade do que é. Intoxicação medicamentosa foi suicídio, mas entra como intoxicação medicamentosa. Por quê? Porque tem um estigma contra o doente mental, o estigma que as pessoas têm de falar sobre suicídio, por exemplo.
Atropelamento, que nada, o cara pulou de frente o carro, de frente o trem, mas entrou como atropelamento e não foi para as taxas de suicídio. Existe uma lei brasileira em que obriga todos nós que estamos nessa sala, todos, a fazer notificação compulsória de tentativa de suicídio e não se faz. Quem aqui nessa sala sabia que existe essa lei obrigando a notificação compulsória de tentativa de suicídio? Quem aqui nessa sala já fez isso pelo menos uma vez na vida? E todos aqui, todos já atenderam tentativa de suicídio. E a lei obriga, mas não se faz. Próximo, não. Os transtornos mentais acarretam um grande impacto sobre os indivíduos, famílias e as comunidades, em face da incapacitação para atividades ocupacionais, lazer e muitas vezes do convívio social. No caso dos transtornos depressivos, em nível mundial, situa-se em quarto lugar entre todas as doenças incapacitantes. No caso dos transtornos depressivos em nível mundial, nós temos um problema gravíssimo, que é não ter acesso fácil ao tratamento, a não ser quando o sistema é privado. Esse absurdo não é um privilégio apenas do sistema brasileiro. Professor, esse é um grave... minutos. Obrigado. Próximo, me tirou 15 segundos. Próximo. Quando a gente fala de doença mental e as pessoas ficam achando que nós estamos falando, mas psiquiatria, como é que não é? Claro que vocês aqui são pessoas cultas, estudadas, né, que têm conhecimento do que é ciência. Eu estou trazendo para vocês. Essa é a melhor revista do Brasil da área da saúde, é a melhor revista da América Latina da área da saúde. Essa revista é a nossa revista da Associação Brasileira de Psiquiatria, que é a Revista Brasileira de Psiquiatria. Então, hoje a psiquiatria faz a melhor ciência no Brasil. Hoje a psiquiatria faz a melhor ciência na América Latina. Nós temos essa honra de poder, a Associação Brasileira de Psiquiatria, ser a dona dessa revista. Próximo, mostrando que não tem mais sentido algum que quando chegar o diagnóstico lá de doença mental, as pessoas ainda ficarem na questão da dúvida, tem, não tem, como é que é, essa doença existe, não existe, inventada. Esses dias eu chegou o cúmulo de ouvir no meu consultório de uma pessoa que falou assim, ó, o meu marido não acredita que câncer existe. Eu tive câncer, doutor. O pai dele morreu de câncer, mas o meu marido não acredita. Eu falei, mas como assim não acredita? Não, ele acha que isso é uma invenção da indústria farmacêutica. Assim, na psiquiatria, nós temos as invenções que as pessoas dizem que existe. Olha, as doenças psiquiátricas, elas tiram anos de vida saudáveis, as doenças psiquiátricas matam, as doenças psiquiátricas inabilitam, e não tem por que hoje não ter conhecimento sobre isso, uma vez que no Brasil nós fazemos a melhor psiquiatria do mundo. Ontem eu dei uma aula na USP e eu virei para os professores que estavam lá dizendo exatamente isso. Não tem nenhum médico americano, nenhum médico inglês que faça uma psiquiatria melhor do que qualquer um daqueles que estavam ali, que estão estudando, que estão atualizados. Portanto, não tem por que a gente deixar os pacientes sofrendo. O próximo, por favor. Bom, isso aqui vocês já devem ter lido, é importante ler esse relatório, e a gente vê algumas questões desses relatórios aí, que não mostram o viés que tem alguns viés que precisam ser analisados ali, como quando ocorre, por exemplo, greve, não há atendimento, quando não ocorre o diagnóstico e o paciente não tem acesso, fica doente, mas não tem acesso ao médico, que na saúde mental no Brasil é um caos, tem agora um novo coordenador de saúde mental tentando fazer isso. Existe uma coisa chamada de luta antimanicomial, que é uma luta antimédica, em que eles praticamente destruíram o sistema público decente no Brasil e estão superlotando os consultórios privados dos médicos brasileiros. E nós estamos lutando por uma saúde pública digna. Próximo, por favor. Bom, vou passar, próximo, porque o tempo acabou. Próximo, pode passar. Para aqui, por favor, que eu vou acabar nesses slides. As doenças mentais, de uma maneira geral, elas são exatamente o que estão aí. Tem grande prevalência. Nós temos no Brasil hoje cerca de 50 milhões de pessoas portadoras de transtornos mentais. Elas são doenças que têm início, por vezes, insidioso, muitas vezes precoce. Existe diagnóstico de bebês com depressão.
Existem diagnósticos de psicose em crianças de 4, 5 anos de idade. E aí eu já ouvi de médico perguntar assim, ó, mas qual a razão que um bebê tem de ter depressão? Doutor, é porque ele tem uma alteração na produção da serotonina, em que ele não consegue níveis suficientes, por isso apresenta depressão, ou de dopamina, ou no sistema melatoninérgico, enfim. Há uma inadequação, quer dizer, na produção, no transporte, no armazenamento, na liberação pelas membranas, na recaptação, na destruição pelas enzimas interneuronais, mas existe a doença e é uma verdade. É subdiagnosticada e tratada inadequadamente. Bipolar, um estudo feito nos Estados Unidos por uma instituição de pacientes e familiares, as pessoas levaram até 10 anos para fazer o diagnóstico de transtorno de humor bipolar, sendo atendida por psiquiatras. Então, olha o quanto que é subdiagnosticado, para vocês terem uma ideia. São doenças de evolução crônica, recorrente e a gravidade crescente. Quem teve um quadro de depressão, tem 50% de chance de ter o segundo. Quem tem um segundo quadro de depressão, tem de 70% a 90% de chance de ter o terceiro. E quem teve um terceiro, acima de 90% de chance de continuar tendo. E aí as pessoas ainda querem tratar a depressão, falando de tratamento, por 6 meses e suspender a medicação. É a certeza absoluta de que o quadro vai voltar, porque mais de 50% recai nos primeiros 12 meses. É doença que aumenta a morbidade de outras doenças, então piora a hipertensão, piora o diabetes, piora os quadros em geral, diminui a imunidade, piora as doenças que precisam de resposta imunológica. E o médico do trabalho aí, então, tem uma importância enorme para poder ajudar, para mostrar para a pessoa que precisa ter o caminho correto. Às vezes, um simples ato de virar e falar assim, ó, eu quero um atestado seu de psiquiatra, o que você está tendo aqui é de um clínico. Eu preciso que um psiquiatra confira. Você está 6 meses e não melhora, os antidepressivos levam de 2 a 4 semanas para fazer efeito. E 4 a 8 semanas para já mostrar resultado. Não mostrou, não adianta, tem que trocar e buscar outro. Você tem as diretrizes da ABP, AMB, sobre CFM para o tratamento da depressão. Não tem porquê não dar uma olhadinha nisso e orientar o paciente. Olha, eu preciso que você me traga um relatório ou que você faça um tratamento psiquiátrico, senão você não vai voltar nunca. O afastamento do trabalho não é afastamento para ficar em casa, para ir para a academia, para jogar bola, para ir passear, não é nada disso. Ainda ouço pessoas que recebem um atestado e a indicação do médico, passa uns 30 dias na praia, para ver se você melhora da depressão. Isso é um absurdo, né? A gente tem pouca ênfase na prevenção e na recaída. Por exemplo, meninas de 15 a 20 anos de idade, que fumar um cigarro de maconha por semana, ela sai de 25% de chance de ter ou vir a ter de depressão, pulando para 75% de chance. A maior causa de morte entre 15 e 19 anos de idade em meninas é suicídio. E depressão é a maior causa de suicídio. A maior causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos de idade é suicídio. A segunda maior causa de morte entre 15 a 29 anos de idade. 100% daqueles que tentam suicídio têm um transtorno mental. Portanto, não pode brincar com isso. É grave, mata. Foi feito um estudo, e por isso que eu afirmo para vocês que 96,8% daqueles que tinham suicidado, foi feito por um brasileiro chamado Bertolotti, quando ele trabalhava na OMS, 96,8% daqueles que tinham suicidado, ele foi buscar os prontuários, isso de 15.692 pacientes. E ele encontrou que 96% daqueles tinha registro no prontuário de doença psiquiátrica. E os outros 3,2% foi porque não achou o registro. Portanto, você pode dizer que é 100% dos casos. Tem um estigma muito grande, uma incompreensão muito grande, as pessoas ainda continuam falando para as pessoas, né? Reaja, tenha força de vontade. Eu queria ver, mandar uma pessoa fazer isso, concentrar, né? E falar assim, baixa a glicose, vamos lá, vamos baixar a glicose. Ninguém fala isso. Ninguém fala isso. Ninguém fala, por exemplo, assim, diabético atropela menino na Via Dutra.
Mas fala, esquizofrênico atropela menino na Via Dutra. Bipolar faz não sei o quê. Isso é estigma, preconceito. E dentro do nosso meio médico, o estigma é muito grande. Nós estamos com um trabalho de tese sobre isso, já temos os dados, mostrando assim, que o número de médicos que não aceitaria que um filho casasse com uma pessoa bipolar é enorme. É acima de 80%. Mas se você mostrar a foto, e eu não vou citar o nome, mas, por exemplo, de um bipolar famoso, a pessoa deixaria casar. E aí você fala, mas esse aqui é bipolar, ele é famoso e é bipolar. Ah, posso falar um que é público, né? Os pais aceitariam e as mães tranquilamente do filho casar com Demi Lovato. Ela já declarou publicamente sobre a doença dela. Né? Mas não deixariam casar com a moça bipolar. Você vê, o preconceito é enorme, mas com Demi Lovato deixaria, tranquilo, sem problema. O risco de suicídio é altíssimo, é a maior causa de suicídio que nós temos. Corri para poder passar para vocês, passei o que dá para passar nesse momento, não estou treinado para falar nesse tempo, já falei isso para a Rosilane, meu tempo de fala para falar de diagnóstico e tratamento das 654 doenças que nós temos no Código dos Transtornos Mentais, seria um pouco maior. Muito obrigado a todos.